Oi, o meu nome é Guilherme e eu vou dar uma breve explicação para vocês sobre os alelos letais, começando por sua definição. Os alelos letais são genes que podem levar o seu portador à morte, e dentre eles existem alelos que se comportam de maneira recessiva e de maneira dominante. Eu vou falar agora sobre um pouco da história da descoberta, de como foi descoberto esses alelos letais. Eles foram descobertos por Lucien Cugnot, um biólogo que analisou o cruzamento de camundongos por volta de 1904. No cruzamento realizado por Cugnot em camundongos de pelagem amarela, os resultados eram de 2/3 para pelagem amarela e 1/3 de pelagem cinza, sendo que o esperado era de 3/1. E ele acabou concluindo que em homozigose o amarelo seria letal e todo indivíduo amarelo era obrigatoriamente heterozigótico. Cugnot testou a hipótese com alguns outros experimentos e ele confirmou essa ideia. Existem os alelos letais e os semiletais. E a gente pode classificar os alelos letais em dois grupos com base na época da manifestação do problema: os letais completos e os semiletais. Os alelos letais completos são aqueles que causam a morte de seu portador antes da idade da reprodução. Já os semiletais são aqueles que permitem a sobrevivência do portador por muitos anos, indo além da idade reprodutiva. Agora eu vou falar um pouco sobre os alelos letais recessivos. Os alelos letais recessivos provocam a morte quando se apresentam em homozigose. A morte ocorre na fase em que o produto desse gene faz-se necessário. Se o gene em questão for responsável pela síntese de alguma proteína, na primeira infância, por exemplo, o organismo virá a óbito nesse momento. Como exemplo de um alelo recessivo, a gente pode citar a cor do pelo dos camundongos, que pode ser agute ou amarelo. Para coloração, o alelo amarelo é dominante e o agute é recessivo. Quando o alelo de cor amarela apresenta-se em homozigose, o camundongo morre antes do nascimento. Nesse caso, percebe-se que em um mesmo alelo atua de duas formas distintas. É dominante quando se refere à cor do pelo, mas recessivo com a relação à letalidade. Já diferentemente dos alelos recessivos, os alelos letais dominantes não precisam aparecer aos pares em um organismo. A presença de apenas uma cópia do alelo já é suficiente para causar a morte do organismo em questão. Um importante exemplo do alelo letal dominante pode ser observado na doença de Huntington. Nessa doença, observa-se uma progressiva degeneração de nervos e motora que afeta, entre outras partes, a fala e a deglutição. É muito comum a instabilidade emocional do paciente, sendo frequentes relatos de depressão. Geralmente, o início desses sintomas começa por volta dos 40 anos de idade, e como um único alelo é suficiente para determinar a doença, um filho doente possui 50% de chance de herdar o alelo letal do seu pai. Os alelos letais dominantes são, normalmente, removidos de uma população, pois geralmente a morte ocorre antes mesmo de que o indivíduo deixe descendentes. No caso da doença de Huntington, como os sintomas só surgem em uma idade que muitos já tiveram filhos, já tiveram sua família, a doença continua a ser passada de uma geração para outra. Eu gostaria de agradecer, eu sei que foi um vídeo rápido e tal. Desculpa, professora, a demora aí, mas é isso aí. Brigadão, galera. Valeu, falou!